O que significa ser outrovertido, a nova personalidade de que falam os psiquiatras? Nos últimos anos, cresce o interesse em compreender diferentes traços de personalidade, além da clássica, além dos clássicos, né, introvertidos e extrovertidos. Surge a nova personalidade outrovertida. A personalidade outrovertida é descrita por psiquiatras como um traço de pessoas que conseguem interagir socialmente com facilidade, mas que não desenvolvem um forte senso de pertencimento a grupos. Cid. Vamos lá. Para início da nossa conversa aqui, é importante deixar bem claro que não é um diagnóstico, que também não é um transtorno e não é um rótulo aí que vem da clínica, né? É uma maneira da gente entender talvez aí uma personalidade, essa diversidade, porque tem o risco, né, quando a gente transforma aí um conceito psicológico numa identidade, né, em algo aí que acaba trazendo um Uma rótulo. caixa, né? Vamos, Exatamente. Então a ideia é que não é um diagnóstico, né? E o Jung fala muito sobre o introvertido e o extrovertido. Então, de forma bem prática, o introvertido, ele conversa com poucas pessoas, e aí ele até acaba saindo cansado quando ele tem que se relacionar com mais pessoas, né, numa questão psicológica mesmo. Esse extrovertido, ele já faz ao contrário, né, ele conversa com todo mundo, e é como se ele precisasse disso, ele acaba se recarregando, né, dessa maneira, e esse novo conceito aí de personalidade, né, que estão discutindo, o outrovertido, ele conversa com várias pessoas, ele se sente bem, mas ele também vai embora, né, sem vontade de fazer parte de uma tribo, né, então é como se ele mesclasse aí bem entre esses ambientes, entre essas descrições. É um conceito que explicita que não é possível a gente encaixar todo mundo em um ou outro, né? E por conta da tecnologia, eu acredito que esse outro vertido, ele é um sintoma, um sinal da tecnologia, porque a gente se conecta com muitas pessoas, né? A gente se sente vivo quando a gente interage com várias pessoas, quando a gente frequenta lugares, quando a gente posta fotos, né? Mas ao mesmo tempo a gente não se sente conectado, pertencendo a grupos específicos, né? A gente está sendo bombardeado de experiências diferentes, né? De modas. Então, estar vivo hoje é um pouco isso, né, Cid? É um pouco você seguir a modinha daquele momento, é um pouco você ver aquela série que está em alta, ver aquele filme, né? Isso é muito mais pulverizado no sentido também de modas mesmo, porque às vezes você está falando de filme, só que você não é cinéfilo, você não é uma pessoa que está totalmente. É uma pessoa que vai ser crítica àquele filme que está sendo passado. Então você entra naquela bolhazinha rapidinha, dos cinéfilos, e sai dela. Aí você vai para uma tendência de roupa, aí você vai para um esporte, aí você vai para um, sei lá, né, um instrumento musical. Então as pessoas elas não estão de fato conseguindo se conectar a grupos, né? Porque elas ficam sempre nessa, naquilo que está modinha, naquilo que está bombando, né? Porque tem uma lógica de mercado de variar esse interesse do público para que ele continue em movimento, né? Você não pode ficar toda hora lançando um sabor de sorvete novo. Você tem que lançar um sabor, né? Aquilo vira moda, aí as pessoas vão fazendo outra coisa, faz um giro e volta depois naquele sabor de sorvete, né? Então, e as pessoas estão nessa dinâmica agora, né? De que elas têm muitos contatos, mas nenhum de fato é essencial para ela, vamos dizer assim, né? E aí é o bacana do exemplo que tu trouxe sobre a tecnologia, né? Me fez pensar aí sobre a relação dos pais com os filhos, sobre achar que aí esse filho que vive no quarto, ele é uma pessoa totalmente introvertida. E É, aí, na verdade, não. Ele está dentro do quarto fazendo muito mais relações do que esses pais
estão aí na dinâmica, né, na vivência do dia a dia. Então, esse conceito, ele vem para definir justamente esse movimento atual. Por isso aí que sempre vai modificando e a gente precisa fazer essa leitura do contexto da cultura que ela está estabelecida no momento para a gente compreender, né? Porque isso acaba mudando muito a variação de como a gente via as pessoas, né? É como se tu não se encaixasse naquele modelo ali e tivesse algo errado contigo. E agora abre uma possibilidade a mais para ti estar olhando para esse sujeito. Só que aí é importante sempre trazer, né? Não acaba sendo aí um rótulo, uma identidade que esse E sujeito nem ele algo vai ruim, né, assumir Cid? para sempre. Exatamente. E aí isso é muito, ele flutua, né? Ele é muito momentâneo. Vai depender muito aí do teu momento atual de relação, de maturidade, daquilo que tu acabou passando por experiência, de como tu lidou com essas experiências, né? Então é algo que vai sempre mudando. É que eu vejo as pessoas querendo se encaixar dentro desses rótulos e se definindo como se isso fosse O algo para sempre, em introvertido teve definitivo, né? muito tempo esse rótulo, né, de uma pessoa sem iniciativa, né? E hoje a gente está vendo que os CDFs, entre aspas, estão na moda de novo, né? Os grandes, as pessoas mais ricas do mundo são super inteligentes, né? Então existe uma associação a pessoas com essa habilidade, né, de imaginar, de criar, de fazer projetos, né, complexos, né? Isso está em moda de novo. Só que no meio social, o extrovertido é o que se destaca mais, porque ele é o que interage mais. Se você for conversar com uma pessoa dessa, de repente, num local de família, essa pessoa não vai nem interagir direito, né? Mas essa pessoa é o que constrói projetos mais complexos. Então, assim, não existe, de fato, uma coisa boa, um é bom, outro é ruim, né? Existe uma adaptabilidade ao movimento do mundo, né? Se o mundo é rede social, se o mundo é interações, então, e eu também preciso me conectar de certa forma, porque o outro vertido não é uma pessoa que não se conecta de maneira nenhuma. Ela só não é aquela pessoa que se encaixa completamente em grupos específicos, né? Eu diria que dá para dizer, né, de grosso modo, que o outrovertido é essa adaptação aí 3.0 que a gente Isso. teve que ter, né? A maneira como a gente recebe as informações, como a gente lida com tudo isso, tudo tem que ser prático, né? Então acaba sendo uma habilidade que a gente acabou desenvolvendo, a gente acabou construindo. Diga para nós nos comentários, né, qual é o tipo que você se encaixa, né, esse outrovertido aí, você se define, qual é a sua opinião a respeito dessa informação? É isso aí, pessoal. Deixa aqui pra gente o que vocês pensam a respeito. Se inscrevam no canal, curtam, né? E até o próximo vídeo. Valeu! Até mais.